Inês Kraiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar de novo sobre Homem-Aranha através do Aranhaverso. O filme estreou oficialmente nesta quinta-feira, dia 1 de junho nos cinemas, e é lógico que eu não podia deixar de vir aqui fazer meu vídeo com spoilers para comentar os detalhes aí dessa parte 1, né, do filme, dessa história, porque, gente, tem muita coisa para falar e também projetar aí pro além do Aranhaverso. Então, assim, já fica avisado aí. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, a gente vê os eventos diretos aí de Homem-Aranha no Aranhaverso, que após a explosão teve o surgimento ali do Mancha. Em paralelo a isso, né, eles precisam deixar que os eventos aconteçam naturalmente para manter a existência deles, segundo o que o Miguel O'Hara fala para todos os aranhas ali na Sociedade Aranha. E com isso ele acaba se reunindo de novo aí com a Gwen Stacy e outros aranhas que compram a briga do Miles, para impedir isso tudo e que o Lupin precise continuar. Uma das coisas que eu já tinha falado no meu vídeo sem spoilers é que eu recomendava que as pessoas assistissem o Homem-Aranha no Aranhaverso, porque assim, primeiro, a gente tem o filme aí mais de 5 anos, né, porque é animação, o processo de produção é realmente muito longo, ainda mais para esse, que eles tiveram que criar diversos universos de maneiras diferentes, como a gente acompanha. Mas quando eu tinha assistido na cabine, eu ainda não tinha reassistido, eu tinha noção como os eventos se conectavam, como por exemplo o aspecto do Mancha, e aí depois que eu gravei e trouxe meu vídeo, eu reassisti para trazer essa análise com spoilers, e eu preciso dizer para vocês que assim, gente, a quantidade de detalhamento que eles trazem aqui nesse segundo filme, no Através do Aranhaverso, na realidade torna fundamental com que você tenha novamente a experiência do Homem-Aranha no Aranhaverso, porque quando a gente inicia aqui o filme, a gente vê que passou pouco tempo, né? Foi um ano aí que o Miles, ele tá atuando como Homem-Aranha lá do Brooklyn, não só do Brooklyn, né, mas de Nova York, mas que ele tava mantendo esse segredo ali dos seus pais. Então, os eventos em si, eles são relativamente curtos. Entretanto, quando a gente começa a ver o desenvolvimento das coisas aqui nesse filme, nossa, gente, ele ganha tanto mais peso, mesmo que ele continue sendo um filme mais transitório, né, porque é um filme de parte 1 e parte 2 com o Além do Aranhaverso, que muito provavelmente vem no próximo ano, né, ainda assim ele incorpora mais ainda, e aí eu vou discutir essas questões aqui ao longo do vídeo. Vamos começar falando sobre a história da Gwen e consecutiva a isso a do Miles, né, porque a gente vê que são histórias que elas correm ali em paralelo, mas eu achei muito legal que aí vem também um aspecto que eu já tinha falado, que era importante você ter o Aranhaverso 1, né, bem fresquinho na sua cabeça, é porque lá no primeiro filme a Gwen já falava que ela não conseguiu salvar o Peter dela, e aqui a gente vê eles desenvolvendo essa história, essa parte da culpa dela. Lá no primeiro, né, eles discutiam bastante sobre a perda de alguém. Então, por exemplo, a perda da Gwen foi o Peter dela, né, que era amigo, e ele fala que ele queria ser especial, e a perda do Miles foi o tio dele, que até retorna aqui, né, já vou falar do gatuno novo que a gente vê, mas a gente começa a entender mais contexto dela, principalmente pro que a gente vê aqui na jornada dela, sobre a relação dela com o pai, que vai ser fundamental pro desfecho ali da história que começa do Miles, mas também com relação à banda dela, e também a relação dela com o Miles, vamos dizer aqui, né, porque quando eles têm essa percepção do que o Miguel O'Hara fala, que os eventos eles precisam acontecer igualmente, e que todas as timelines do Aranhaverso, né, acontecia com pessoas diferentes, né, mas que tinham o mesmo significado, ela até falava pro Miles, né, que em todos os universos ele e a Gwen ficarem juntos não dava certo. Isso é até interessante, eu posso até estar me antecipando um pouquinho nesse vídeo, porque se eles conseguirem salvar tanto o pai do Miles quanto o pai dela, né, de fazer os eventos diferentes, pode ser que não necessariamente eles consigam fazer eles darem certo também, ou talvez o catalisador do salvamento ali deles faça com que seja possível, né, esse casal, que eu particularmente torço muito. Mas, como eu falei, eu tava me antecipando aqui, e aí a gente vê como que ela entrou na Sociedade Aranha e como ela sempre se sentiu deslocada. Então é muito legal esse sentimento que eles constroem, isso é algo que tava desde os trailers, né, deles falando como a vida do Homem-Aranha é bastante solitária, mas que eles tinham pelo menos uns aos outros, porque eles entendiam o sentimento. Isso é algo construído desde o primeiro filme. Então essa sensação de pertencimento da
Gwen, ela é extremamente importante, e é por isso que eu falo, apesar do filme ele não ter essencialmente um final, esse arco da Gwen, ele é bem desenvolvido aqui, porque quando eles escolhem ficar ali do lado do Miles, ela fala, né, eu encontrei a minha banda, então ela acaba se unindo com outros aranhas que compram a briga do Miles, que quer tornar a história diferente, e eu achei isso sensacional. Eu gostei muito do desenvolvimento dela, da presença dela aqui no filme, e fazendo paralelo com a história do Miles, principalmente com relação aos pais deles, né, que são aí capitães da polícia. E assim, gente, a história da Gwen, ela tem um peso tão grande, eu fiquei muito sentida de ver a finalização lá da história dela com o pai. Ou às vezes o Miles até consegue, mas talvez a Gwen não, né? Principalmente porque eles trabalham todo esse aspecto da solidão da personagem. E é interessante porque quando a gente tava ali na história da Gwen, me fez lembrar muito o porquê que eu amei o Homem-Aranha no Aranhaverso, porque é um enriquecimento de detalhamento de história e que é tão direto ao ponto, sabe? Que é legal porque eles basicamente condensam o que seria a história de um filme inteiro. Então é muito legal a frenesia, né? Eu gosto muito da narrativa que o Aranhaverso, de uma forma geral, tanto o filme 1 e 2, como eles acabam trazendo, né, essa narrativa super condensada, super direta ao ponto, super rápida, e é o que faz com que esse filme consiga desenvolver tantos arcos diferentes aí, e além de apresentar novos Homens-Aranha. Mas vamos falar primeiro da história do Miles, porque eu acho que é uma história que ela tem um peso tão grande, e principalmente com relação à família dele e o que se desenvolve aqui, até pra ter o desfecho ali no Homem-Aranha além do Aranhaverso. E aí, né, na história do Miles, a gente tem um desenvolvimento direto dos eventos do final do Homem-Aranha, quando tem a explosão ali, né, da Alchemax. E é muito louco, né? Ele acabou ficando com a culpa, mas no final meio que foi o rei do crime, né? Ele que abriu ali, porque ele queria acessar o multiverso e tudo mais. Eu até fiquei com pena, que eu falei assim, poxa, mas todos os aranhas meio que estavam envolvidos, mas realmente é o Miles que finaliza ali o negócio, e por conta dele que tem a explosão. Então esse é um ponto também, olha o enriquecimento de detalhamento ali que o filme 2 acaba trazendo com relação ao filme 1, por isso que é muito importante estar fresquinho, e eu vou reforçar isso bastante ao longo aqui do vídeo. E tem outro aspecto que eu também não podia deixar de falar do Miles, é que o primeiro era a construção dele como aranha, e no final ele tá super foda. Aqui a gente vê ele ativamente fazendo as coisas assim, então é muito legal ver ele em ação, ver ele em ação com os outros aranhas também, principalmente quando ele tá fugindo de todos os aranhas ali na Sociedade Aranha. É muito legal também ver o meme, né, nesse momento, mas enfim, é muito legal ver o desenvolvimento do personagem. Eu gostei muito que, apesar de ter passado esse 1 ano, eles trouxeram um aspecto da puberdade, né, que ele cresceu, que ele tá mais forte. A Gwen também, ela tá mais desenvolvida, sabe? Eu gostei muito, e é isso que eu vou falar aqui ao longo do vídeo. Esse filme, ele tem um enriquecimento de detalhes que tá ali. Ele pode não ficar apontando toda hora pra você, mas eles trazem um desenvolvimento incrível pra cada um desses personagens, e atenção especial pro Miles e pra Gwen, né? Mas o que eu queria falar sobre o Miles é que eu gostei muito, principalmente como eles acabaram desenvolvendo mais a relação dele com os pais, tanto na questão ali do segredo, mas também como eles lidavam entre eles, porque a gente vê que a família do Miles é uma família acolhedora, e é interessante porque isso é algo construído desde o 1, principalmente quando ele tinha esse segredo dele, né? Tem até um momento da morte do tio que o pai dele vai no quarto dele ali da escola e ele não abre, mas porque ele tava todo tentando lidar com os poderes dele, ele não podia falar com o pai. Mas a gente vê que o fato dele se tornar aranha traz também essa camada da solidão que o filme acaba construindo, sobre ele não poder ser honesto. Aí a gente tem um paralelo também com a história da Gwen, que decidiu contar e não foi o melhor dos mundos, o pai não aceitou e quis prender ela, né? Então a gente também não sabe se, por exemplo, o pai do Miles, apesar de amar ele nitidamente, ele não acabaria também dando voz de prisão de alguma forma. Mas o que eu gostei muito que eles trouxeram aqui é como eles tinham conversas muito honestas. A gente tem um momento ali dele conversando com a aranha sem saber que era o filho dele, né? Pra mim, ainda passa um feeling de tipo assim, cara, como que ele não sabia, né? Ele viu ali o tio, depois esse papo, enfim. Mas ele, obviamente, assim, o filme constrói que ele não sabe. Pode ser só um lance de tipo, tive a minha desconfiança aí, mas eu achei muito legal que eles também fizeram um paralelo. Quando o Miles ele vai levar o bolo, tem até aquele texto que ele tinha várias coisas pra falar pro pai, a mulher reclama que era enorme o texto dele, e acaba que o bolo ele fica todo remexido também, e aí ele
simplifica a mensagem, mas aí acaba sendo até a mensagem errada. E também no discurso do pai dele, né? Quando ele fala as coisas que ele queria falar ali pro Miles e ele não estava presente. Então é muito interessante como a gente vê essa construção da relação, que um ama muito o outro e que talvez ali ele teria a compreensão de que o Miles é esse novo Aranha aí, dessa versão aqui, sabe? Mas é muito interessante esses desencontros que eles fazem. E eu digo aqui pra vocês, hein, gente? Isso, pra mim, tá com carinha de construção pra gente sentir a perda ali. Não queria dizer não, sabe? No Além do Aranhaverso. Mas eles constroem muito bem a relação deles, cara. Vocês não conseguem ver, mas eu tô arrepiada aqui só de lembrar. É o meu sentido aranha, sabe? Mas eu gostei muito desse nível de profundidade que eles construíram aqui nessa relação. E é o que eu tô falando, é bem pra gente sentir realmente. Enfim, vamos ver qual que vai ser o desfecho. Até porque esse desfecho pode significar muita coisa pro andamento de quem vai ser o Miguel O'Hara. Nos trailers, eles construíram muito ele quase como um vilão, né? Aí, dependendo do que eles quiserem trazer de conclusão ali no Além do Aranhaverso, o Miguel O'Hara, ele de fato pode ser um vilão, porque assim, o que a gente tem que considerar é que o que acontece nesse filme, principalmente com relação aos outros aranhas e os que são apresentados e que não compram a história do Miles, né? É quase como Guerra Civil, que fica geral dos heróis meio que um contra o outro, mas basicamente a Sociedade Aranha, ela consiste no que o Miguel O'Hara tentou. Então eles estão seguindo o que ele fala, né? E é interessante porque assim, eu não acho que eles essencialmente construam ele como vilão. Eu acho que ele poderia ser tipo um anti-herói, e que eu acho que pode muito caminhar pra isso é que por conta do erro dele, ele não conseguiu salvar ali a família, meio que ter a ver sim com a história que ele conta, mas talvez ele inclusive ter sido o catalisador da explosão, não essencialmente ali o Miles como a gente viu no primeiro filme, porque é interessante que depois eu até fui ler uma entrevista do produtor falando um pouquinho sobre o Mancha também, e aí eu já vou puxar para o Mancha, é que ele fala que o Miles e o Mancha, eles vão ter algo em comum aí na história. Então eu fiquei pensando muito o que poderia ser esse denominador em comum, e muito provavelmente poderia ser algo que o Miguel ali de repente não conseguiu fazer, e não essencialmente eles precisariam repetir a história da forma que foi, ou seja, permaneceu o cânone, né? Então pode ser que o Miles tenha uma história bem sucedida, que não tenha essencialmente a perda do pai. Mas vamos inclusive falar do Mancha, né? Porque o Mancha, ele é um vilão que engrandece muito com o filme. Ele começa todo bobão ali, não entendendo essencialmente como que funciona ali as manchas dele. Ele tenta roubar o caixa eletrônico e não dá certo, porque acaba indo para um outro lugar e não onde ele queria. Mas até o final do filme, ele também tem um arco de desenvolvimento bastante interessante, até ele chegar naquele estado que parece tipo uma pintura expressionista, sabe? Até porque, né, ele vai indo de multiverso em multiverso e aproveitando as explosões, ou seja, ele aproveita o cânone que o próprio Miguel O'Hara ali defende. Então, em todas as timelines, essa explosão aconteceria e faria com que ele fosse se fortalecendo até chegar ao Mancha ali que a gente encontra. Mas é lógico que assim, da mesma forma que ele tá ficando mais forte, a gente tem outros aranhas pra lutarem ali contra ele. Então meio que vai unir forças não só do próprio Mancha com as explosões, mas também com os outros aranhas que vão comprar o lado do Miles. E é interessante porque eu acho que o Mancha, ele é um vilão perfeito, né? Ele é um personagem que é relativamente desconhecido, mas é muito interessante como eles trabalharam a parte dimensional ali dele, que tem total a ver com o Aranhaverso, mas também é interessante como eles trouxeram a origem dele. É uma origem que, por mais que tenha aspectos do original, ainda assim traz uma história nova aí, né, pro Aranhaverso. E eu acho que essa é a beleza do filme também. Eu tava discutindo muito com o Lokia isso, porque a gente discutiu depois da cabine, de como o Aranhaverso, ao mesmo tempo que ele mantém a história, ele tem uma potência criativa muito grande, né? E eu acho que esse segundo filme, essencialmente, ele eleva isso. Até porque eles têm a construção de outros universos, né?
Uma das coisas que parte da produção tinha falado em entrevista é que o filme, também por demorar muito, é porque eles tinham feito 5, 6 novos universos, então era como fazer 5, 6 filmes ao mesmo tempo. E é interessante, e aí eu retorno sobre reassistir o Aranhaverso, até ali no universo do Miles Morales, você vê que tem um refinamento, o universo dele acaba tendo até mais textura, sabe? Eu achei muito interessante, eles enriqueceram muito o trabalho aqui. E como eu falei, né, conseguiu apresentar novos aranhas aí. Assim, gente, eu não conseguiria escolher um aranha melhor. Eu acho que a Jazz, ela tem uma personalidade muito forte e eu queria até ter visto mais da personagem. Muito provavelmente ela vai ter um certo problema porque ela tá do lado do Tim O'Hara, né? Vamos colocar assim, e não no Tim Miles. E eu também saí muito apaixonada pelo Spider-Punk, que é o Hobby, né? E na voz original é o Daniel Kaluuya. Eu acho que, cara, ele encaixou perfeitamente. E eu particularmente gostei bastante do humor dele. E apesar dele ter falado que ia sair, ele escolheu o lado dele, né? Ele deu ali a pulseira pra Gwen. E eu também preciso falar do Pavi. Gente, o Homem-Aranha indiano, que maravilhoso. Eu adorei tudo que eles construíram da história dele. E é muito legal como eles são apresentados. Apesar do primeiro filme ter trabalhado isso também, de trazer o quadrinho quando falava daquele personagem, aqui eles deixaram um pouquinho até mais visual. Não tinha tipo aquela tela preta com o quadrinho ficava ali de lado e você via essa história sendo contada. E também o que traz a motivação do próprio Pavi de ser aí parte do Tim Morales. E além disso, né, a gente tem aparições aí que eu já tinha comentado no meu vídeo sem spoilers, que eu não podia falar, mas a primeira aparição que eu queria falar é do Donald Glover. Foi uma surpresa muito legal, eu amei que ele veio aí meio que rapidamente, mas também a gente ter visto cenas do Andrew Garfield e do Tobey Maguire. Sim, uma das coisas que chamou a atenção é que o Homem-Aranha do Tom Holland não tá. Não sei se é porque o Aranhaverso ele é total Sony e esses filmes do Andrew Garfield e do Tobey, eles eram da Sony, era antes da Marvel trazer o Homem-Aranha de volta ao lar, né? Mas é curioso que o Homem-Aranha do Tom Holland não esteja lá. Realmente acho que pode ser um lance de contrato, mas foi muito legal ver parte deles ali, principalmente porque eles podem utilizar os atores em qualquer momento, talvez, se eles quiserem. Tá certo que ali era a reprodução de cena, né? Não os atores ali, essencialmente. Mas a gente tem aquele momento, né, que o Mancha vai pro mundo real, né? E é lógico que eles não fariam um filme inteiro disso, seria realmente só uma participação, acredito eu, até porque a gente tá falando de uma animação. Mas eu acho que já pelo fanservice já serviu e muito. E outro personagem que eu não posso deixar de falar aqui é do gatuno do Miles. Esse personagem, ele é muito interessante e ele vem com esse grande gancho ali, né, pro Além do Aranhaverso. E aí, é isso que eu também volto a falar sobre as camadas que eles trabalharam desde o Aranhaverso e que também acaba trazendo um pouquinho da relação construída dos pais do Miles nesse filme. Uma das coisas que eles acabam falando quando eles percebem que o Miles, ele tá guardando algum segredo deles, que ele não tá agindo normal e tudo mais, é que eles falam muito sobre as pessoas que ele andava e que isso poderia levar ele para certos caminhos e tudo mais. E a gente via que o Miles, ele tinha uma boa relação ali com o tio dele e que também isso tem muito a ver com a própria mensagem do filme sobre os eventos do cânone, né? Sobre a perda do tio, o que significou. E aqui, do Miles especificamente, o tio, apesar deles terem uma boa relação e ele nem tentava levar o Miles para o mau caminho, talvez em algum momento isso poderia acontecer, porque o universo do Miles já tinha o aranha deles, né? Teve toda a morte do Peter e tudo mais, e é interessante também de observar, hein, gente, que a aranha que picou o nosso Miles, que deveria ter sido nesse universo 42, ela é bem assim nos aspectos do tom do O'Hara, por isso que eu falo, eu acho que muita coisa aí, tanto desse gatuno do Miles do 42, e o fato do Miles que a gente acompanha ter sido picado com essa aranha, eu acho que isso vai se conectar aí com os eventos que o Mancha expressionista ali do final tá focando talvez no Miles errado ou talvez no aranha errado, vamos colocar dessa forma. Mas o que eu queria dizer é que aqui a gente vê uma versão do Miles que é uma versão que os pais não gostariam, né? E muito provavelmente que veio a partir da perda do próprio pai dele, né? Como ele foi para um lado ruim. E a gente sempre tem essa dualidade do Homem-Aranha que é trabalhada em todos os filmes, né? E eu preciso dizer que esse final específico
especificamente, ele é um final que dá um gostinho de quero mais, que te faz querer realmente assistir ali o Homem-Aranha além do Aranhaverso, que eles até trazem no final, né, que ele vai retornar e tudo mais. A única questão mesmo, que eu já tinha falado no meu vídeo sem spoilers, é que eu sinto que a gente consegue sentir, apesar da gente ter arcos muito bem desenvolvidos, que esse filme, ele é uma grande introdução. Apesar da gente ter excelentes construções, arcos que acabam se fechando, seja em conhecer outros aranhas, ainda assim, dá uma sensação de tipo, meu Deus, não teve final esse filme, sabe? Uma das coisas que eu tinha já comentado, né? Ele é um filme que, muitas vezes, quando é parte 1 e parte 2, às vezes a parte 1, ela tem até uma conclusão. Esse filme, particularmente, ele é um filme que deixa esse final totalmente aberto para ser concluído realmente no segundo filme. Mas foi o que eu falei, gente, acaba tão bem que você quer ver o segundo filme, você queria que já tivesse a sessão seguinte. Gente, eu juro pra vocês, se tivesse uma sessão seguinte, eu já engatava, não importa se fosse ter 5 horas de filme, eu assistiria. E é aí que a gente vê como a gente tem um filme tão bom, né? Tem filmes que a gente vê que tem 3 horas de filme e a gente fica, ai meu Deus, 3 horas de filme, e aí você tá derretendo ali na sala de cinema, no sofá. E Aranhaverso tem um flow, tem um fluxo tão muito bem feito narrativamente, na composição da trilha sonora, essas idas a universos diferentes, ele é tão preenchido visualmente, acusticamente e com uma história que é tão engajada com o público que, sério, não importa realmente se esse filme tivesse as 5 horas, o público iria assistir e nem ia perceber. As 2 horas de Homem-Aranha, além do Aranhaverso, e a gente teve muitos filmes de 2 horas recente, elas nem são sentidas. Esse filme, ele é realmente, assim, sensacional. Eu não poderia estar mais feliz. Eu saí com uma experiência super positiva e uma das coisas que eu tinha comentado, né? Eu gostei muito do primeiro porque ele era mais redondo, mas eu acho que depois de assistir o primeiro de novo, você tem a percepção de como esse segundo filme, ele é enriquecido em detalhes. O filme, ele se referencia tanto ali do primeiro filme, seja para fazer alguma coisa oposta, seja para contar a mesma piada, seja para complementar essa jornada desses personagens, né? Que nem eu falei, a história do Miles, ela é extremamente importante. Eu já tinha gostado muito da relação com os pais, mas ver como que essa relação é feita desde o primeiro filme, nossa, é um enriquecimento de detalhes que faz toda a diferença pro filme. Esse filme, ele é um filme que tem peso, é um filme que tem uma história comovente, é um filme que te faz torcer mais ainda pelo Miles. A gente já torceu pra ele no primeiro, mas nesse a gente quer que dê certo, principalmente por essas pendências que eu falei, né? Tanto pra relação dele com o pai, e isso também pode ser um catalisador pra história da Gwen. Não acho que é à toa que eles contaram a história dela ali no início, e também para a história dos dois. Então é muito legal os paralelos que eles fizeram com os grandes personagens aí do filme, o paralelo tanto do Miles com a Gwen quanto do Mancha com Miguel O'Hara. Eu acho que essa característica do vilão, a gente consegue compreender a motivação de cada um deles. Então assim, é um negócio muito bem escrito. E como eu tinha falado, quando eu assisti o Aranhaverso, para mim se tornou muito fácil um dos filmes favoritos da minha vida, tanto de animação quanto de filme mesmo, e eu acho que o feito aqui nesse segundo potencializa mais ainda isso. É o que eu falei, é um filme potente. É lindo ver o cuidado e o carinho que eles tiveram em contar essa história. E me conta também, você é Team Miles ou Team Miguel O'Hara? Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam de Homem-Aranha através do Aranhaverso e o que vocês estão esperando para Homem-Aranha além do Aranhaverso. Vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!